Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, aí a gente já começa falando de Superliga. Pois é, a maior competição brasileira de voleibol já começou, pelo menos no masculino. E é disso que a gente começa falando no programa de hoje. Em rodada adiantada, a sexta rodada, um jogo adiantado da sexta rodada, o Vôlei Renata enfrentou o todo-poderoso Sada Cruzeiro dentro de seus domínios. E olha que a zebra já começou no primeiro jogo da Superliga. Não só o Vôlei Renata venceu o supercampeão, mas como aplicou 3-0. As parciais foram de 25-20, 25-18 e 25-21. A gente teve o Isaac como maior pontuador da partida com 13 pontos, mas o grande vencedor do dia, o Viva Vôlei do dia, foi o ponteiro Vacari. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre esse jogo para a gente entender o que pode acontecer nessa Superliga. O Vôlei Renata vem numa crescente, não tem um grande orçamento, mas é uma equipe muito bem treinada pelo Horácio de Leu, que é um técnico argentino competentíssimo. Então o time está muito bem encaixadinho e vinha aí das finais do Campeonato Paulista um pouco mais de ritmo do que o Sada Cruzeiro, que teve uma reestruturação muito grande nessa temporada, Perdeu duas grandes peças, os dois cubanos, tanto o Leal quanto o Simon, Já repôs essas peças para o lugar do Leal, veio o norte-americano Taylor Sander e para o lugar do Simon, o francês central Leroux. O Leroux já está jogando, mas ainda carece de muito entrosamento com a equipe, e o Sander ainda está se recuperando de uma lesão que ele sofreu durante o Campeonato Mundial, ainda não está atuando. Com isso, além disso, ainda teve a mudança do levantador também, Saiu o Uriarte, o Cachopa foi efetivado como levantador titular da equipe. Então, assim, é uma mudança muito profunda numa equipe que vinha jogando junto há muito tempo. Então, a equipe está sentindo o baque, vai precisar de tempo. Eu acredito que o Sada chegue bem às finais, mas ainda vai precisar de muito treinamento e realmente tempo para a equipe se encaixar. O Vôlei Renata se aproveitou disso, fez uma grande partida e não deu chance para os mineiros. 3-0 para o Vôlei Renata, e a gente já começa essa Superliga que comemora 25 anos, A gente está comemorando 25 anos de Superliga de uma maneira bastante surpresa, assim, Ninguém esperava esse resultado. Se fosse um 3-0, esperava-se que fosse do Sada Cruzeiro. Bom, e aí sim, iniciando a primeira rodada, a gente teve o Vôlei Itapetininga, que veio aí, subiu da Superliga B, enfrentando o Sada Cruzeiro, O primeiro jogo foi na quarta-feira, no final de semana aconteceu realmente a primeira rodada. E aí sim o Sada se recuperou e venceu por 3-0, com parciais de 23-25, 17-25 e um apertado 24-26. Não teve moleza, super campeão não. Evandro foi o maior pontuador do jogo com 16 pontos. E Rodriguinho, que vem jogando como titular no início de temporada, foi o Viva Vôlei da partida. Outro estreante na Superliga A, o Vôlei Ribeirão, por muito pouco, não causou uma nova zebra no torneio. Chegou a estar vencendo o SESI São Paulo por 2-0, mas acabou tomando a virada. O SESI venceu por 3-2 em parciais de 26-24, 25-15, 17-25, 20-25 e um apertado 12-15. Foi um jogão extremamente disputado. O SESI não contou com os selecionáveis nessa partida, Deu folga aí para os seus principais jogadores, o William, o Lucas Ló, Então não teve esses jogadores em quadra na primeira partida. O Gustavo também, central Gustavo, os três, o trio da seleção brasileira, Teve uma folga nessa primeira partida e o time sentiu, O Vôlei Ribeirão veio com tudo, O ponteiro Gabriel, assim, jogando muito. Eu não conhecia esse rapaz. Um ponteiro de uma potência de ataque, uma inteligência no ataque muito grande. Foi a sensação do jogo e por muito pouco o Vôlei Ribeirão não estreou na Superliga A com uma vitória. Mas foi um grande jogo.
O Gabriel foi o maior pontuador da partida, fez 20 pontos. E quem levou o Viva Vôlei foi outro garoto, ponteiro também, o Alan Patrick, do SESI. O SESI também é uma equipe que vem aí para lutar pelas quatro primeiras posições. Quando tiver completo e bem entrosado, vai dar muito trabalho aí para todas as equipes, tá? Outro jogo que aconteceu foi o Maringá Vôlei contra o Sesc Rio de Janeiro. Sim, o Sesc que trouxe o Wallace para ser seu oposto, né? Um grande reforço. Trouxe o búlgaro Penchev para ser um dos ponteiros da equipe, mas ainda não conta, né, com o Maurício Borges, que ainda está se recuperando de lesão e deve ser o outro ponteiro titular da equipe. Mesmo assim, o Rio venceu por 3-7-1 com parciais de 21-25, 21-25, 25-20 e 14-25. Daniel Oliveira, do Maringá, e Djalma, do Sesc, foram os maiores pontuadores do jogo com 17 pontos. O Sesc manteve aí a base do ano passado, que já era uma base muito forte, chegou às finais, né? Perdeu aí o João Rafael e o Renan, o canhoto Renan, né, que era o oposto da equipe, e trouxe o búlgaro Penchev e o Wallace para os seus lugares. Na minha maneira, eu particularmente não conheço o jogo do Penchev, ele vinha jogando na Argentina, mas é um jogador muito elogiado, assim, de muito potencial físico, e o Wallace dispensa qualquer tipo de comentário. Então acho que a equipe está até mais forte esse ano e tem tudo para brigar, inclusive pelo título da competição, né? Depois do Cruzeiro cair já na primeira rodada aí, tudo pode acontecer e as equipes se reforçaram bastante. A gente tem tudo para ter uma das Superligas mais disputadas dos últimos anos. Tivemos o jogo também entre o Vôlei Renata e o São Judas Vôlei. 3-0, né? O Vôlei Renata aí segue sem perder sets na competição. 3-0 para o Vôlei Renata, com parciais de 25-15, 25-21 e 25-22. Luiz Sene foi o maior pontuador da partida com 10 pontos e o central Michel foi o Viva Vôlei da partida. O Michel, que tem uma bola muito rápida no meio de rede, um jogador não muito alto para a posição de central, mas extremamente veloz e muito habilidoso, né? E aí, nesse esquema do Vôlei Renata, que é um time que está jogando com muita velocidade, com um levantador argentino extremamente competente, tem tudo para dar muito trabalho na Superliga. Tivemos o Corinthians perdendo por 3-7-1 para o Fiat Minas. Minas que volta a ter o patrocínio da Fiat aí, venceu com 25-22, 17-25, 25-17 e 13-25. O oposto, Davi, fez 18 pontos, foi o maior pontuador da partida. Até o ano passado a gente tinha o canhoto Felipe Roque como titular do Minas. O Davi era seu reserva e vem ganhando a cada partida mais espaço na equipe. E hoje é o titular e mostrou o porquê, marcando esses 18 pontos na partida. O Minas continua um time formador. Tem até uma coisa engraçada, assim, estranha, né? A gente teve o Mike, né, que é um dos líberos do Minas, como uma das sensações do campeonato mundial, fazendo defesas incríveis. E no Minas, num time formador, sem grandes estrelas, o Mike é reserva do Rogerinho, né? Assim, quem sou eu para contestar o treinador mineiro? Mas eu acho que o menino merecia uma chance no fundo de quadra do Minas Tênis Clube. Um cara que defende como poucos, dificilmente você vê alguém que defenda como o Mike hoje em dia. Mas o Minas venceu e segue bem no campeonato. Fechando aí a rodada, a gente teve o Caramuru perdendo por 3-0 para outro dos candidatos ao título da Superliga, o Funvic Taubaté. Parciais de 16-25, 19-25 e 20-25. Lucão foi o maior pontuador da partida com 14 pontos. O Taubaté talvez tenha sido uma das equipes que mais se reforçou para essa temporada e é um grandiosíssimo candidato ao título da competição, né? Tem aí o Lucarelli voltando de contusão, já entrando em forma novamente. Temos aí o Douglas Souza, né, que vem de um grande campeonato mundial, estourou no campeonato mundial. Temos o Conte, outro ponteiro argentino, competentíssimo, extremamente técnico, que veio para reforçar a equipe. Então, um trio de ponteiros sensacional. Tem o Vissoto, que vem numa alta na sua carreira, o gigante Vissoto oposto. Uma dupla de levantadores incríveis, tem o Rafa e o Uriarte.
Talvez peque um pouco. Tem o Thales de líbero, não podia esquecer o Thales, líbero da seleção brasileira. Talvez peque um pouquinho pelo meio, que tem Lucão, central maravilhoso, mas perdeu o Otávio por contusão, né? Então ficou meio sem como repor essa peça. Trouxe alguns jogadores, mas ainda não. Um desses centrais ainda não se firmou como titular ainda ao lado do Lucão, mas com certeza é uma das equipes favoritas ao título, e eu acredito, é claro que a Superliga está começando, muita coisa vai acontecer, as equipes vão crescer muito, mas eu acho que Sada Cruzeiro, Convic Taubaté, SESI São Paulo e Sesc Rio de Janeiro são hoje as 4 equipes mais fortes do campeonato. Mas, como eu falei, tudo pode acontecer, tem muita gente aí que vai crescer e correr por fora, e você não vai perder nada, porque a gente vai estar toda semana falando aqui, tanto da Superliga masculina quanto da feminina, que já está começando agora em novembro. Bom, depois de falar de Superliga, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o voleibol no Brasil e lá fora, no Saque Rápido. Bom, e a gente começa o Saque Rápido hoje falando de Campeonato Feminino Paulista de Voleibol. Pois é, o torneio chegou sua fase final, contando com 4 grandes equipes. Pois é, Osasco e Barueri de um lado, e do outro lado, SESI Vôlei Bauru versus Pinheiros. Na primeira rodada, o SESI Vôlei Bauru venceu com muita dificuldade o Pinheiro por 3-2, com uma incrível participação da italiana Gilf. Do outro lado, o Barueri de José Roberto Guimarães derrotou o Osasco Audax e deu um grande passo para a sua primeira final do Paulista. Já no final de semana a gente teve o segundo e derradeiro jogo de todas essas equipes. E não é que o Osasco conseguiu reverter o placar? Pois é, começou o jogo de maneira muito forte e impondo seu ritmo na partida contra o Barueri de José Roberto Guimarães. Depois o Barueri se reagrupou e conseguiu fazer 2-1 na partida. Tudo se encaminhava para a classificação normal de Barueri para a final e, depois de 6 anos consecutivos, deixaria Osasco de fora. Pois é, mas a entrada da veterana Paula Pequeno mudou o cenário da partida e deu uma vitória histórica de virada para Osasco. Não só vencendo a partida por 3-2, mas também o Golden Set. As parciais foram de 25-16, 18-25, 25-19 e 15-9 no tie-break. Já o Golden Set ficou em 25-16 para o Osasco, que comemorou mais uma grande vitória. Além da Central Valesca, que deu um show no bloqueio em quadra, outra que ficou devendo na primeira partida, mas que dessa vez foi muito bem, foi a oposta Lorene, que marcou 28 pontos na partida. Para Barueri ficou a frustração, poderia ser sua primeira grande final, mas mostrou a evolução da equipe em relação ao ano passado, e uma equipe que ainda tem que recuperar 100% a Thaisa, que já mostrou uma grande evolução nessa partida, e precisa ganhar mais corpo, né? Durante a partida a gente viu a própria Amanda cair muito de rendimento, principalmente no passe, o que prejudicou bastante a equipe, que ainda vai contar com a Elina Rodrigues, né, a argentina, que vai ser a outra estrangeira da equipe durante a Superliga, mas não participou do Paulista. Então, o Barueri tende a crescer muito na Superliga e Osasco chega à sua 7ª final. O SESI Vôlei Bauru recebeu em casa na segunda partida a equipe do Pinheiros e foi outro grande jogaço, mais uma vez vencido pelo SESI, que fez 3-1 com parciais de 25-21, 25-22, 22-25 e 25-22. Foi um grande embate que contou com 4 estrangeiras em quadra, 2 para cada lado. Do lado do SESI, Valentina Dilf e Yolanda Palácio. E já do lado do Pinheiros, a cubana Herrera e a norte-americana Kelsey Payne. As 4 foram os grandes nomes de suas equipes nessa partida que definiu o segundo finalista do Paulista. E o primeiro jogo do Paulista, né, da grande final, vai ser amanhã ao vivo na Sport TV a partir das
21h45. Você não pode perder essa grande partida que vai contar com grandes nomes, Fabíola de um lado, Claudinha do outro, Valeuska, Valentina Diouf, grandes atletas em quadra que vão fazer um grande espetáculo. Então, ao vivo amanhã na Sport TV, 21h45, a grande final do Paulista. Uma notícia muito bacana para o voleibol brasileiro também foi a vitória da seleção masculina sub-21 do Brasil, que foi mais uma vez campeã do Sul-Americano. Pois é, na final vencemos Los Hermanos, os argentinos, que vem numa crescente aí, com parciais de 28-26, 25-27, 25-21 e 25-20, num jogo disputadíssimo. A gente tem uma preocupação muito grande aí, né, com o que está acontecendo com as categorias de base do Brasil, que não vem revelando tantos grandes talentos quanto a gente gostaria, né? O trabalho que já foi extremamente bem feito no passado, hoje em dia tem deixado um pouco a desejar, então por isso a gente comemora muito esse título sul-americano. A gente sabe que em nível mundial a coisa fica bem mais apertada, mas já é um primeiro passo e a gente espera que o Brasil continue crescendo nas suas categorias de base, porque é de lá que vão vir os futuros ídolos do Brasil no voleibol. Então a gente torce muito para que a CBV volte seus olhos novamente para a nossa categoria de base, que isso é fundamental para que o vôlei brasileiro continue lá em cima, no topo do mundo, entre os melhores. E falando em melhores, a gente vai falar de mais um deles agora no Personalidades do Vôlei. Aos 7 anos de idade, Lucas Ló já tinha os primeiros contatos com o voleibol, quando estudava no Colégio La Salle. Revelou-se na Federação Paranaense de Voleibol quando participou dos treinamentos pela Seleção Paranaense em Medianeira, cujo técnico era o conhecido Magrão, com o qual sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro de Seleções em 2008, na categoria Infanto-Juvenil. Disputou sua primeira Superliga na edição do período 2009-2010, encerrando na 6ª posição. Recebeu nova convocação para a seleção brasileira, desta vez para representá-la no Campeonato Sul-Americano Juvenil de 2010, sediado em Santiago do Chile. Na ocasião, obteve a medalha de ouro. Foi contratado na temporada 2010-2011 para compor o Sada Cruzeiro, conquistando seu primeiro título do Campeonato Mineiro em 2010 na categoria adulto e sendo vice-campeão pela categoria juvenil. No torneio internacional de Irvine no mesmo ano e pela Superliga Brasileira, Lucas Ló foi um dos destaques da sua equipe, chegando à sua primeira grande final e encerrando com o vice-campeonato. Pelo Sada Cruzeiro, Lucas disputou em 2011 o Campeonato Mineiro, tanto juvenil quanto adulto, e novamente foi vice-campeão e bicampeão, respectivamente. Além destes resultados, foi vice-campeão do Campeonato Metropolitano Juvenil neste mesmo ano e bicampeão do Torneio Internacional de Irvine. Conquistou seu primeiro título da Superliga A no biênio 2011-2012. Transferiu-se na temporada seguinte para o Viva Minas. Este arquirrival do Sada Cruzeiro foi vice-campeão mineiro em 2012 e 4º colocado na Superliga Brasileira A. Em 2013, foi convocado para a seleção de Novos para disputar a Copa Pan-Americana sediada na cidade do México. Conquistou a medalha de ouro da edição vestindo a camisa 22. Ainda em 2013, disputou e conquistou o ouro na primeira edição do Campeonato Mundial Sub-23, sediado em Uberlândia. Nas estatísticas da competição, foi o atleta com a 4ª melhor recepção do torneio. Em 2013, encerrou o ano dourado
de forma surpreendente, sendo convocado para integrar a equipe que disputou a Copa dos Campeões no Japão pela seleção principal, onde conquistou o ouro. Na temporada 2013-2014 foi vice-campeão mineiro e medalha de prata do Campeonato Sul-Americano de Clubes. Chegou à semifinal da Superliga, terminando na 4ª posição. Pela primeira vez, passou a atuar em um clube estrangeiro, sendo contratado pelo polonês Zaksa na temporada 2014-2015 e contribuiu para a classificação do clube em 7º lugar e disputou a fase de playoffs. Em 2015, foi convocado para a seleção brasileira para disputar a Liga Mundial. Disputou neste mesmo ano pelo clube Zaksa a Copa SEV, quando disputou a semifinal em Trentino, na Itália, ficando na 3ª posição. Repatriado em 2015 pela equipe do Vôlei Brasil Quirim para as competições de 2015 e 2016, logo depois voltou a atuar na Europa. Agora veio reforçar o SESI São Paulo na Superliga 2018-2019, depois de sagrar-se vice-campeão mundial com a seleção brasileira. Bom, e depois da gente falar desse grande craque do voleibol brasileiro, que é o Lucas Lau, um menino novo, mas que já com experiência internacional, que tem um fundo de quadra muito bacana e que soma muito na seleção brasileira, ainda mais em seus clubes, a gente vai agora para a nossa agenda. Pois é, a nossa agenda que estava aí meio esquecida, com o retorno da Superliga, ela volta com tudo e a gente vai falar dos jogos que a gente vai ter agora ao vivo para você. A gente começa com um jogo no próximo sábado, ao vivo no canal Vôlei Brasil, que é um canal criado na internet pela CBV, né, também para promover alguns jogos que não são transmitidos pela Sport TV. E a gente vai ter aí às 18 horas o Vôlei Itapetininga enfrentando o São Judas Voleibol. Já no dia 3, né, a gente vai ter ao vivo na Sport TV às 21h30, 9h30 da noite, Sesc Rio de Janeiro e Caramuru Vôlei, né? A equipe do Rio aí fazendo a primeira partida dentro de casa aí, promete um grande campeonato na Superliga. Fechando aí essa rodada, a gente vai ter no Globoesporte.com o jogo entre Fiat Minas e Vôlei Renata no dia 5 de novembro às 19h30. Então aí no Globoesporte.com na internet, tá, galera? Não é no Globo Esporte, não é na TV. No Globoesporte.com a gente vai ter Fiat Minas e Vôlei Renata. Então, antes da gente terminar o programa hoje, eu vou trazer uma grande notícia para vocês. A partir de semana que vem, a gente vai estar abrindo um novo quadro no programa, que é o Conexão MDV. Qual a ideia desse quadro? A ideia é que você, aí do outro lado, participe mais do programa e venha tirar dúvidas, fazer perguntas, tudo que você quiser saber sobre voleibol, sobre os campeonatos, atletas. Você vai mandar uma mensagem para o nosso Twitter, que está aparecendo aqui, a galera da produção vai botar aqui embaixo, que é o @programamdv, tá? @programamdv tá aqui embaixo. Vocês podem seguir a gente lá no Twitter, tá? Devem, aliás, e mandem perguntas. E a cada semana a gente vai estar escolhendo algumas perguntas para colocar no ar e a gente vai estar respondendo isso para vocês. Então a ideia é que cada vez mais o programa não seja simplesmente feito para vocês, mas que ele seja feito por vocês. Então participem, mandem perguntas. Semana que vem a gente já vai estar trazendo o Conexão MDV para que você possa fazer ainda mais parte deste programa que é feito com todo carinho para cada um de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês e as perguntas de vocês semana que vem, tá ok? Um beijo grande e até lá!